Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Thiago Dantas aqui te ajudando com esse guia de estudo da DP600. Então, hoje nós vamos falar da forma de ingestão de dados via Spark. Então, a gente já falou de pipeline, que vai fazer a cópia do dado. Já falamos de Dataflow Gen 2, que vai fazer a parte de alteração, que é o Power Query Online. E agora a gente vai mostrar uma outra forma, que é a ingestão de dados via Spark. Então, primeira pergunta, é muito similar ao que a gente já viu lá atrás, tá? O que é o Spark, o Apache Spark? Ele é da Apache Foundation, é um mecanismo de análise de dados unificado, open source, para processamento de Big Data. E aí você vai ter engenheiro de dados usando, Data Science, que tem o MLflow, tem várias ferramentas que tem lá. E isso aqui é uma pergunta da Z900. Qual que é a pergunta? Onde a gente encontra, se eu quero usar Spark? Aí ele vai perguntar HD Insights, ele vai trazer a resposta, Databricks, Synapse Analytics e agora o Fabric. Então, essa é a arquitetura que normalmente a gente utiliza. Eu tenho lá, um conjunto de dados, aí eu vou fazer uma preparação e transformação e vou disponibilizar para consumo, a gente chama de downstream, depois no fluxo do dado. Então, pelo material da Microsoft, ele cita, quando sua empresa escolhe o Microsoft Fabric para análise de ponta a ponta, a primeira etapa é ingerir dados diretamente do Lakehouse do Fabric. Considere o processo familiar de extração, transformação e carregamento, que é o ETL, muito conhecido do nosso amigo Power BI, e movimentação e transformação de dados. Dependendo da função e da necessidade de dados, você pode concentrar na ingestão primeiro e depois fazer a limpeza, que é o processo LT. Quais são as vantagens de usar? Então você tem que estar familiarizado com a parte de código. Se você não é tão familiarizado, normalmente a gente utiliza o Dataflow Gen 2, que o Dataflow Gen 2 é arrastar, clicar em caixinha e chegar no tratamento adequado. Thiago, isso é ruim? Isso é bom? Não, é uma forma que as empresas têm de poder fazer esse tratamento. Então, assim, eu sempre comento que nas consultorias que eu faço, eu sempre tento deixar uma solução que o cliente é familiarizado, porque aí se ele precisar editar, ele vai lá e edita, ele não precisa depender de mim, contratar horas minhas para fazer. Então, eu sempre deixo mais próximo da realidade da organização, ou então faço a venda de um curso já de treinamento junto, que aí eleva o conhecimento da organização em relação àquele determinado assunto. Então, falando de notebooks, ele vai mais para o lado do código. Porque a parte do low code, que é a do Dataflow Gen 2, a gente fala que a curva de aprendizagem é mais rápida. Então o gap entre como está o estado atual da pessoa e o que ela precisa aprender é menor. Isso facilita o aprendizado da organização. Quando é código, é um pouco mais complicado, porque você vai ter que ensinar pensamento lógico, você vai ter que ensinar laço if, laço for, você vai ter que ensinar if, controle de fluxo de processo, de programação e tudo mais. Aqui, então, já é para o pessoal que faz um pouco já de processamento. A gente vai usar o PySpark. Então, o que ele fala? O notebook do Fabric oferece a flexibilidade de extrair, carregar e transformar dados externos em seu Lakehouse, adaptando o fluxo de trabalho. Embora a experiência anterior do Spark ou do notebook seja útil, ela não é obrigatória. Então, vai depender do que a organização quer utilizar, tá? Normalmente, a gente utiliza o pipeline de dados para orquestração e aí você usa para transformação ou o Dataflow ou o Spark. Beleza, então essa é a carinha do notebook, A tradução sai como caderno, que é a tradução para notebook. A gente já viu lá no começo, mas a gente vai rever logo menos. E quais são as vantagens que ele traz? Permite a utilização de outras linguagens de programação, então você pode usar R, Scala, PySpark, Spark SQL, ele vai permitir você usar essas três linguagens quando você utiliza o Magic Command lá. Tem execução por célula, execução total, você pode definir um horário para rodar aquele notebook, pode ser compartilhado para trabalhar com o pessoal, tem a opção de usar o Markdown que a gente falou lá atrás. Thiago, o que é Markdown? De comer, de passar no cabelo. Markdown é uma forma de escrita, então tem esse portal que a gente utiliza aqui, markdownguide.org, e aqui ele mostra como que tem que ser o padrão de escrita para ele entender o formato Markdown. Então tem aqui, cheat sheet. Ele mostra, eu quero cabeçalho. Então lembra lá do HTML? H1, H2, H3. Então quanto menos sustenido, maior é o tamanho da letra. Eu quero usar negrito. Coloco 2 asterisco. Quero usar um itálico, 1 asterisco. Quero colocar lista ordenada, lista não ordenada. Eu quero colocar link. Você coloca o nome aqui e o link entre parênteses, aí ele vai ficar em formato de link para a gente, hiperlink. Quero colocar imagem. Quero usar tabela. Então, tudo aqui, acessem, que aqui tem tudo que você precisa para entender sobre Markdown. E é legal que o seu código fica mais estruturadinho. Tem a explicação e a execução. Tem a explicação e a execução. O que mais? Vamos lá. E tem casos, pessoal, que assim, o ideal é que você coloque no Lakehouse como foi mostrado. Mas às vezes esse dado está num blob storage.
Tá lá, alguém criou um serviço lá na Azure onde o pessoal sobe esses arquivos lá no Blob Storage. Então, você quer pegar através do Blob Storage? Existe essa possibilidade. Você vai colocar lá qual que é o account name do Blob, qual que é o container que ele está sendo utilizado, qual que é o relative path. Aí você monta a string de conexão, ele vai pegar as informações lá e vai trazer também. Então, existe essa possibilidade. Quero fazer via Service Principal. Beleza, você passa qual que é o database, qual que é o server name, qual que é a tabela que você quer acessar, usuário e senha. Ele monta essa string de conexão usando o conector JBC. E aí ele vai pegar essa informação para a gente e você vai ter esse dado ali em um data frame onde você pode utilizar conforme sua necessidade. Formas de escrita. A gente já mostrou algumas formas de escrita. Tem até um Fabric Notes que mostra lá como são feitas as escritas. Mas aqui ele está falando, olha, eu quero escrever lá nesse file storage. Tem como? Tem. Você vai colocar aqui o formato e é muito comum a gente usa essa string de conexão de escrita também em Databricks. Então é muito próximo. Então quem já faz lá no Databricks vai ter um pouco menos de dificuldade para transferir para cá, porque é muito parecido, porque lá também é um notebook e a tecnologia é muito parecida. Eu vou sempre escrever em um blob storage, seja na AWS, seja na GCP, seja na Azure. Então eu vou escrever lá. É como se estivesse escrevendo uma carta, né? Olha, vai para mim nesse endereço aqui, escreve em modo overwrite, então você pode, overwrite ele vai substituir. Se você quer só acrescentar, aí você escreve aqui em modo append. E aí eu chamo o formato do arquivo, ó. Parquet e a pasta que vai ser a escrita. E aí eu coloco um printf usando fvar aqui. Então fvar permite você escrever o f e aí você coloca a variável no meio do caminho. E aí ele vai fazer esse salvamento desse arquivo lá em formato Parquet. Tiago, eu quero escrever numa tabela delta. Como que eu faço? Crio uma variável com o nome da tabela e aí você escreve da mesma forma. Dataframe, que é o nome do dataframe que está lá, df.escrita, formato delta. O modo é substituição e salve como uma tabela. E aí ele vai trazer para a gente ali, ó, foi salvo com sucesso o nome da tabela, que ele está usando o fvar para poder escrever texto com variável. E se eu quiser outra forma de salvar? Tem também. Eu uso lá, use format save to load e delta table. Esse caso aqui é importante vocês gravarem. Eu acho que caiu algo parecido na minha prova. Quando você está escrevendo save as table, você não precisa colocar o caminho do table. Lembra lá que o nosso lakehouse ele tem table e tem files? Quando você usa o save, aí você tem que colocar o caminho table. Tá? Não esqueça disso, porque existe a diferença. Quando é save as table, ele já sabe o que você está falando, é lá dentro das tabelas. Quando você está usando save, você tem que passar o caminho, é tables e o nome da tabela. E aí aqui ele só confirma com o printf, que é o nosso famoso printf do nosso amigo Python. Habilitando o VORDER. O que é esse VORDER? A gente já falou algumas vezes, mas aqui ele traz especificamente. O VORDER é uma configuração de escrita mais rápida, que funciona principalmente no formato Parquet. Então, o VORDER aplica classificação, distribuição e codificação, compactação especiais em um arquivo Parquet no tempo da gravação. Então, na hora que ele está gravando, ele faz isso. E como que você habilita? Você usa esse comando, ó, spark.config set, e aí coloca spark.sql parquet, VORDER, enable, valor true. E para deixar automático para a escrita de Delta, você escreve assim, ó, Spark Microsoft Delta Optimize Write Enable True, tá bom? Tem um material aqui da Microsoft que a gente pode ver que ele detalha muito bem isso aí. Então tem ele aqui, ó, otimização de tabela Delta do Lake e VORDER. O que é VORDER, otimização, controle e gravação. Esses links eu vou disponibilizar aqui todos para vocês, tá? Continuando. Aqui a parte de exercício, mas antes eu vou mostrar um outro link que eu encontrei que mostra essa dúvida, né? Tiago, quando que eu uso Pipeline? Quando que eu uso Dataflow Gen 2? Quando que eu uso Spark? A Microsoft já se preocupou com isso e trouxe aqui pra gente. Então, se a gente acessar esse link aqui, ó, learning.microsoft.com, aí aqui a gente pode mudar para pt-br, Fabric Get Started Decision Guide Pipeline. Então, aqui é o guia de decisão. Então, você pode, olha, se você vai migrar dados em gestão e transformação leve, vai de pipeline que é sucesso. Se você quer fazer injeção, transformação de dados estruturados e criação de perfil de dados, cara, Gen 2 vai te atender. Se você quer fazer ingestão, transformação e processamento de dados e criação de perfil de dados, Spark, beleza. Volume de dados, e aqui ele mostra. Tá vendo? Tem mais de 30 conectores, mais de 150 conectores aqui no Gen 2.
bibliotecas infinitas. Então, tudo depende, resposta padrão de solução de TI, né? Tudo depende. Então, e aqui você tem que ver qual que você está mais familiarizado. Beleza? Então, vou colocar esse link aqui para vocês também para dar uma leitura, se precisar. E aí, em resumo, Pipelines permite orquestração de cópia de dados, mas pode ser desafiador para ETL. Se for muito complexa a transformação, melhor usar o Dataflow Gen 2. O Dataflow permite edição de formato visual, você vai fazer lá clicando nas coisas, e se você for especialista em linguagem M, você pode usar a linguagem M, mas traz uma experiência melhor para quem não lida bem com dados, com código, né, no caso aqui. E o Notebook é mais para quem é ligado a uma experiência de programação. Essas são as principais diferenças. Beleza? Então, de forma rápida, vamos dar uma olhadinha aqui de novo na parte de Notebook, só para relembrar. Então, eu estou aqui no nosso amigo Fabric, aqui é a telinha, né? Então, aqui em cima o início, aqui salvar, baixar o arquivo, configurações, onde eu posso endossar e agendar quando que vai rodar esse notebook. Posso executar todas as células, aqui eu conecto uma máquina para começar a rodar um notebook. Aqui eu seleciono a língua padrão do notebook. Aqui eu vou definir o ambiente, ou se eu quero criar um ambiente novo, específico para a minha aplicação, eu posso criar. Eu posso fazer aqui o Data Wrangling, limpeza e tratamento, posso chamar pipeline, posso fazer a abertura disso aqui no VS Code também para facilitar. Aqui a parte de edição, exclusão, se eu quero mudar a posição, limpar todas as células, procurar trecho, substituir. Aqui a mesma parte de execução e programação da execução. E aqui a parte de exibição, né? Então todo o Markdown que eu coloco, ele vai aparecer aqui do lado. Então nada muito diferente do que a gente já viu, porque a gente vem ao longo do treinamento mostrando cada vez mais um pouquinho sobre o notebook. Então, pessoal, nesse vídeo rápido a gente fica por aqui e já já a gente volta com o nosso laboratório. Fiquem aí que já já tem mais.